Eu tenho escrito muito sobre isso e eu acho que o Atlético vai se arrepender de ter feito uma arena para 40 mil pessoas. É pequeno, você acha? Eu acho. A demanda é muito maior do que isso. O Maracanã hoje, para 70 mil pessoas, é pequeno pro Flamengo. A arena do Corinthians hoje para 43, Sim, é isso? 45? 45? É pequena. O Corinthians precisa do estádio hoje para no mínimo 80 mil pessoas. Se tivesse, enchia. O Atlético vai se arrepender de ter feito um estádio pequeno. Mas isso não é uma tendência mundial? Diminuir o tamanho do estádio? Os estádios não são feitos mais para igual antigamente para 90 mil pessoas. Pega o Barcelona, pega o Real Madrid. Então, mas agora eles vão reformar. Agora eles vão. Porque agora mudou o perfil. Antigamente era estádio para 200 mil. Isso. Aí diminuiu. E está voltando tudo isso. Não, para 200 mil nunca teve. Não. Foi aí perto. Né? Então, eu acho que esse movimento de você levar o torcedor pro estádio, tá voltando tudo isso. Virou lazer, cara. Virou. É muito gostoso você ver um jogo de futebol. Por tudo que cerca uma partida de futebol. Entendeu? Dá pra você ir no campo hoje. Pô, os estádios são confortáveis. Tem cadeiras, tem banheiros limpos, tem restaurantes, tem lanchonete. É um programa, né? Você estaciona o carro, o metrô é perto, você resolve ir de metrô. Então, pô, eu vou assistir o jogo. Só que eu tenho um amigo que trabalha, que frequenta academia comigo, ele é corintiano. Sormani? Pô, Sormani é o... É mesmo? Opa, todo dia. Sormani é o rei do crossfit. E ele é corintiano, fanático. E ele tem 4 filhos. Ele podia ser santista, né? Ele santista com 4 Aí já ia ser metade da torcida do Santos. Então ele fala assim, pô, eu não consigo assistir os jogos importantes porque eu não acho ingresso. Mas ele não é fiel ao torcedor? Não, né? Ele é. E mesmo assim não consegue comprar. Não consegue. Imagina se esse estádio de 45 passa para 90. Bom, o Duílio andou falando sobre isso, você deve ter informação, né, Nicola? Possibilidade de ampliação da arena. Essa foi uma coisa discutida. Vamos falar bem de arena, então, aproveitar que o Sormani levantou essa bola aí. A gente já fala de dívida, aumento de capacidade. Só para começar esse assunto de arena, o Flamengo tá buscando terreno no Rio de Janeiro para construir um estádio. Porque chegou a constatação, primeiro de que quer ter um estádio próprio e depois que precisa ter um estádio maior do que o Maracanã. O Flamengo pensa muito como o Sormani. O Flamengo queria construir um estádio para 100 mil pessoas. A única coisa que não tava fechando era a conta do Flamengo. Eu passei uns perrengues no Maracanã lá na final da Copa do Brasil, hein? Por capacidade? Visitante lá sofre, hein? Visitante no futebol brasileiro é um banheiro para... Quantas mil pessoas eram? 4 mil? 4 mil. É um banheiro masculino e um feminino. Entupido, cheio. Não pode. Eu adoro o Maracanã, pelo amor de Deus. Mas assim, a administração do Maracanã tem que olhar pra isso. O visitante continua sendo muito maltratado. Não é só no Maracanã, não é em qualquer lugar. Me senti nos anos 90 lá. Alfinete, o maltrato ao torcedor começa na estrada. Quando o torcedor vai em caravana, ele é parado na estrada e muitas vezes os caras liberam a entrada no estádio atrasado, 30 minutos de jogo, no segundo tempo. Essa é uma coisa que precisa mudar. Dentro dessa nova realidade de arenas, de conforto que o Sormani falou, o torcedor visitante precisa ser melhor. Mas vamos lá. Então assim, o Flamengo trabalha com essa ideia de construir um estádio para 100 mil pessoas. Os novos estádios, todos na casa entre 40 e 50 mil. É uma discussão importante, né? Até porque você tem uma série de outras receitas a partir do estádio. Você tem o sócio-torcedor, que se tornou uma grande fonte de receita. Se você tem um estádio para 100 mil pessoas, você aumenta o número de sócio-torcedor. Só que ao mesmo tempo o estádio também não pode ser... O estádio do São Paulo cabe 70 mil, né? Só que não é um estádio confortável como os outros. E o Júlio Casares deu uma entrevista recentemente garantindo que vai submeter o Morumbi a uma enorme reforma. Vamos falar então. Flamengo, Neoquímica e Morumbi. Assim, o Flamengo vai buscar um estádio para 100 mil pessoas. A grande dificuldade é o terreno. E o Flamengo não quer tirar dinheiro do futebol para ter que investir na arena. Tá? Então, esse é um ponto pacífico dentro do clube. O Morumbi vai passar, de acordo com o Júlio Casares, por reformas. Eu acho difícil, acho que a maior dificuldade é você conseguir vender o nome de um estádio que tem 50 anos de vida. O Júlio tá porque popularmente nunca ninguém vai chegar agora vai falar. Mas o Palmeiras conseguiu. Mas nasceu com o nome. Sim, ok, mas o estádio nasceu no mesmo lugar. Se o Morumbi for abaixo... Não, mas não vai. Como? Então, não. Mas se eles fizerem... Aí você tem que pensar nisso. Se eles fizerem no Morumbi, um novo Morumbi... Você já começa a conseguir com um novo nome. Porque o Palestra Itália antigo não tem nada a ver com esse que é novo, entendeu? Nada a ver. Então outra coisa, esse Morumbi é um estádio defasado, gente. Aquela pista de atletismo, ela distancia o torcedor do gramado. Outro dia, a gente tava conversando aqui, acho que foi com o Miller. O Miller falou assim, escuta, jogar na... Não foi o Miller, Santos, mas a gente perguntou aqui, eu não esqueci quem foi. O Edu Dracena. Você jogar contra o Santos na Vila Belmiro com 10 mil pessoas, é muito pior do que você jogar contra o São Paulo. No Morumbi
vi com lotado. 40. Não tem a menor dúvida. Com E 40. o John Textor, que é o dono do Botafogo, ele falou que uma das grandes irritações dele em relação ao estádio do Botafogo Hoje é a pista de atletismo. Mas o que o São Paulo vai fazer? São Paulo promete algumas mudanças, mas elas estão todas atreladas à necessidade de receita. O São Paulo não tem a mínima condição de tirar a receita do próprio futebol para colocar no coisa. Então vai precisar vender o nome do estádio. Será que vai conseguir? Essa é uma das questões, entendeu? E aí as reformas elas vão ser paliativas. Essa ideia de derrubar o estádio não vai acontecer. O estádio do Corinthians, queria falar um pouquinho sobre as capacidades de arrecadação. O Corinthians ele tinha uma dívida muito grande no estádio. Só que ele conseguiu fazer... Qual era o valor da dívida, aproximadamente? Ela chegou a passar de 1 bilhão. Chegou a passar de 1 bi. Chegou a passar quando foi construído, já custava mais de 1 bi, né? Mas é que só que aí o Corinthians conseguiu, por exemplo, mostrar para o Odebrecht que algumas das coisas que haviam sido prometidas no caderno de encargos não foram cumpridas. Então houve um desconto. O Corinthians pegou CIDs, certificados de incentivo ao desenvolvimento. Isso foi negociado desde o começo. Mas ele tinha muita dificuldade em vender porque em algum momento um juiz alguém entrou com uma ação e esses papéis passaram a ser encarados com alguma dúvida. O Corinthians conseguiu vender esses CIDs quase que na totalidade para a própria Odebrecht. Diminuiu pra caramba a dívida. O Corinthians conseguiu um refinanciamento com a Caixa, que foi o banco que financiou o estádio, e esse prolongamento do estádio, do financiamento, garantiu uma conta muito mais acessível. O Corinthians não vai pagar mais em 6 anos, mas estendeu para algo na casa dos 12, com parcelas que cabem dentro da realidade. Então o Corinthians hoje tem mais ou menos uma dívida anual de 19 milhões de reais e uma capacidade de faturar 40 milhões de reais. Superou também o dinheiro de bilheteria. Isso. Durante 2 anos o Corinthians ainda teve a bilheteria bloqueada. À sua disposição. A partir de agora, a partir desse ano, volta a pagar 19 milhões de reais de 19 parcela. milhões De parcela. Equivale a metade do que o... Ano. Equivale a metade do que o Corinthians fatura com bilheteria, tá? Então metade da bilheteria vai ficar para a Neoquímica. Está comprometido. Mas acho que o planejamento é esse. Mas é só pro torcedor saber, né? E o Corinthians conseguiu algo que eu imaginava que era muito difícil para falar impossível, que era a venda dos naming rights. Porque você tinha que ter vendido o naming rights nas vésperas da Copa. O tempo passou e não conseguiram, mas conseguiram vender agora. O Andrés, coisa de 1 ano atrás, vendeu para Iperafara. Foi quando ele saiu do cargo, né? Foi a última ação dele. 300 milhões de reais. E esse dinheiro já está disponível? Ele vai sendo pago anualmente. Anualmente. E ele entra... Não, eu sei, mas esse ano já tá... Tá caindo desde que fechou o acordo. E tá ajudando no pagamento do financiamento do estádio. Então, assim, o estádio deixou de ser um problema. Hoje o problema do Corinthians tá nessa dívida de 1 bilhão. E o Corinthians, assim como o São Paulo, eles não tomam providências sérias para o pagamento de dívidas. Eles vão empurrando, todos, né? Com exceção ao Palmeiras e ao Flamengo, que resolveram encarar a dívida com seriedade, todos os outros vão empurrando. Você não vê quedas vertiginosas nas dívidas dos clubes. São esses dois.